Fala, torcida corintiana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preto e Branco News. E no vídeo de hoje vamos falar de Corinthians 1, Goiás 0 pelo Campeonato Brasileiro, mais 3 pontos aí na tabela pro Timão, né? Mas primeiro, como eu sempre faço aqui no canal, se inscreve aí, ajude o canal a crescer, né? Chegando aí a quase 200 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, ajuda demais, né? Deixa o like, comenta, tudo isso aí ajuda muito, beleza? Então vamos lá. Vamos falar então desse jogo aí. O Corinthians venceu por 1-0 com um gol de pênalti aí, uma bela de uma polêmica, né? Na transmissão, o comentarista de arbitragem disse que não foi, que por ele não daria pênalti, mas no campo o juiz em cima do lance considerou que foi pênalti e o VAR não negou, né? Porque o VAR poderia ter chamado o juiz caso não fosse e não chamou. Provavelmente considerou que era um lance de interpretação. Então, aí vale a decisão do árbitro dentro de campo. O Fábio Santos bateu e bateu muito bem, né? Mais uma vez, o Fábio Santos disseram lá na transmissão, tem 30 cobranças de pênalti na carreira e só errou 2. É bem expressivo, né? A quantidade de acertos do Fábio Santos. Infelizmente, um desses erros foi recentemente, né? No jogo do Corinthians. Infelizmente para nós, mas tem um bom acerto aí. O Fábio Santos continua como cobrador oficial do Corinthians e batendo muito bem, né? Colocando o Corinthians na frente. E o Corinthians até o momento ali do jogo, na verdade o Corinthians dominou a partida toda na posse de bola, na troca de passes, sofrendo poucos perigos, né? na parte defensiva. Isso aí é um dos aspectos que eu vou elogiar aqui. O Corinthians tem evoluído nesse quesito. Na parte defensiva, o Corinthians sofre poucos perigos, né? Você vê que os adversários não conseguem criar muita coisa, a marcação funciona bem, né? O conjunto funciona muito bem da parte defensiva. Temos ainda alguns erros individuais, infelizmente, isso aí acontece, como aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, o Raul Gustavo fez aquele pênalti, né, infantil. Hoje o Robson Bambu entrou em campo e não passa confiança nenhuma para quem está assistindo. Teve até um lance ali, perigo de pênalti, que ele supostamente teria puxado, mas ao meu ver não foi, né? Não foi pênalti ali, realmente não teve aquela força para puxar o jogador do Goiás para cometer o pênalti, mas não passa confiança. Mas assim, como eu disse, em questões individuais eles não passam confiança, mas no conjunto evoluiu bastante a parte defensiva. O Corinthians quase não sofre gols. Muito verdade também aí, porque os adversários do Campeonato Brasileiro, no geral, são muito ruins, tirando 2 ou 3 times. Os demais ali brigam por baixo na qualidade de futebol. O Corinthians eu incluo junto com esse grupo aí de times que não conseguem apresentar um bom futebol, não conseguem criar chances na parte ofensiva. Isso aí também é um problema do Corinthians, e os adversários são a mesma coisa. Você vê aí o Goiás com muita dificuldade, não consegue criar nada, né? Muito ruim. O Atlético Paranaense na rodada passada também não conseguia criar nada, muito na base do chuveirinho, nas jogadas pela lateral, mas não consegue desenvolver jogadas. E a gente vê isso aí no geral, nos outros times também, né? Aí até, eu vou dizer até que facilita um pouco a parte defensiva, mas não é só isso, porque antes os adversários eram ruins também, o Corinthians sofria muito perigo, né? Agora parece que começaram a se encontrar, né? E no meio de campo ali, zaga, meio de campo, começou também a acertar mais passes. Isso aí é uma coisa que eu reclamava bastante. A falta de entrosamento também era um problema no time do Corinthians. O Vitor Pereira tem parado de trocar os 11 jogadores de um jogo para o outro, né? Isso aí vinha acontecendo antes. Então, jogava um time no jogo A, no jogo B já era outros 11 jogadores. Isso aí matava o entrosamento do time. Agora parece que o time vem ganhando um pouco mais de entrosamento, conseguindo acertar passes consecutivos, coisas que eu reclamava antes. Então o Corinthians consegue ficar com a posse de bola, mas o Corinthians ainda tem um problema, diminuiu um pouco, mas ainda tem um grande problema, né, de não conseguir ali criar chances ofensivas, uma troca de passe para deixar um jogador em condições de finalizar. O Corinthians não consegue ter essa parte criativa ali na última parte do campo. Então, na última parte do campo,
Falta aquela jogada que deixa o jogador na cara do gol, como foi no lance do pênalti. O lance do pênalti nasceu numa jogada como essa, né, que o time do Corinthians carece. Então o Roger Guedes recebeu a bola, colocou para o Adson em condição de finalizar, e aí tudo pode acontecer. Ele bateu, o goleiro rebateu para dentro da área, foi um bate e rebate, até que o jogador do Corinthians finalizou e bateu no braço do defensor do Goiás e foi pênalti. Então o Corinthians precisa de mais situações como essa. O Corinthians precisa de mais situações, criar mais jogadas na parte ofensiva. Isso aí, esse último passe ainda falta muito para o Corinthians, né? Se por um lado tivemos evoluções na parte defensiva e na parte ali de meio de campo com essa posse de bola melhor, né? Porque não é só posse de bola, mas também conseguindo encontrar espaço, trocando passe, mas no último espaço do campo. Isso aí é uma coisa que o Vitor Pereira precisa botar no treinamento, focar bastante, porque essa última parte, né, faltam também jogadores, falta peça humana ali. Hoje estávamos com Mantuan, Roger Guedes e Adson no ataque, uma mistura de juventude com algumas peças fora de posição, né? O Mantuan, não sei se é a dele muito ali jogar pela esquerda, e também o Roger Guedes não é muito a dele jogar como centroavante. Inclusive umas 2 ou 3 jogadas o jogador do Corinthians conseguia até a linha de fundo para cruzar para a área, mas o Roger Guedes, por não conhecer muito bem a posição, muitas vezes não estava no lugar certo para receber a bola dentro da área, né? Já ali para finalizar. Ele tende a ficar um pouco mais para fora da área, puxar um pouco mais para trás, né? É um pouco a característica dele, né? Não é aquela de centroavante que entra na pequena área ali já para receber o cruzamento. Então a gente carece um pouco dessa peça, né? Desse centroavante aí. Então aí também eu acho que tem uma mistura disso aí, um pouco da criatividade dos jogadores no último terço, e também um jogador ali mais centroavante, né, com as características de um centroavante que não é a do Roger Guedes. No demais, falando do jogo, não teve aquele grande aspecto positivo, né? O Roger Guedes foi considerado o melhor em campo, mas para mim foi todo mundo ali numa média, não teve nada espetacular no time do Corinthians hoje, mas também não teve nada do que eu pudesse aqui reclamar, né? Não teve nada muito fora da curva também em questões de erros individuais. Eu acho que foi uma partida na média. Poderia ter feito mais se conseguisse criar mais na parte ofensiva, que é o que eu estou reclamando aqui no vídeo, né? Mas no demais passou uma segurança ali, principalmente na parte defensiva. Mas como eu disse, também os adversários, eu quero ver como vai se comportar esse time na hora que enfrentar um adversário, né, os melhores aí. E agora está chegando as competições de mata-mata. Essa semana, meio da semana, tem a Copa do Brasil, jogo de ida. Na outra semana tem o outro jogo de ida, né, mas aí já é da Libertadores. Então são jogos mais importantes aí. Eu quero ver como é que o Corinthians vai se comportar. São diversos jogos agora em sequência dentro de casa. E o Corinthians tem que fazer aí o máximo que puder, porque depois vem uma sequência aí também. Acho que 2 jogos fora de casa, se eu não me engano, depois dessa sequência. Então, é sempre bom aproveitar esse momento agora para fazer os pontos no Campeonato Brasileiro, fazer um bom resultado já no jogo de ida na Copa do Brasil e fazer um bom resultado no jogo de ida da Libertadores. É difícil, né? Apesar de ser todos em casa, mas é uma sequência boa de jogos e jogos importantes, né? Então, vamos ficar atento aí ao como vai se desenvolver essas próximas partidas. Então, mais uma vez pedindo, não deixe de se inscrever no canal. Estou trazendo as notícias do Corinthians aqui sempre que eu posso. Beleza? Deixa o like aí também. Acho que é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.